Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 67. Desejo e conflito. Era um grupo agradável, quase todos vivamente interessados e alguns que só ouviam para refutar. Escutar não é uma arte fácil de aprender, mas nela há beleza e grande compreensão. Escutamos com os vários níveis do nosso ser, mas o nosso escutar é sempre acompanhado de um preconceito ou de um determinado ponto de vista. Não escutamos simplesmente. Há sempre a interposição da cortina de nossos pensamentos, conclusões e preconceitos. Escutamos com prazer ou com resistência, acolhendo ou rejeitando. Isto, porém, não é escutar. Para escutar, necessita-se de tranquilidade interior, isenção do esforço para a aquisição, uma atenção sem tensão. Este estado vigilante, porém passivo, é capaz de ouvir o que se acha além da conclusão verbal. As palavras confundem. Elas são apenas o meio exterior de comunicação. Mas para se comungar, além dos sons das palavras, deve haver, no escutar, uma passividade vigilante. Os que amam podem escutar, mas é raríssimo encontrar-se um ouvinte capaz de escutar. A maioria de nós está em demanda de resultado e objetivos, sempre dominando e conquistando, e por isso não há o escutar. É só no escutar que se pode ouvir a canção das palavras. É possível ser-se completamente livre de desejos? Sem desejo, há vida? O desejo não é a própria vida? Querer libertar-se do desejo é querer a morte, não achais? Que é o desejo? Quando é que estamos cônscios dele? Quando é que dizemos que desejamos? O desejo não é uma abstração, pois só existe em relação. O desejo surge no contato, na relação. Sem contato, não há desejo. O contato pode ser em qualquer nível. Sem ele, entretanto, não há sensação, não há reação, nem desejo. Conhecemos o processo do desejo, a maneira como nasce, percepção, contato, sensação, desejo. Mas, quando é que estamos cônscios do desejo? Quando é que digo que tenho um desejo? Só quando há a perturbação de prazer ou de dor. Quando se tem o percebimento do conflito, da perturbação, toma-se, então, conhecimento do desejo. O desejo é a reação inadequada ao desafio. A percepção de um carro bonito dá origem à perturbação de prazer. Esta perturbação é a consciência do desejo. O enfocamento da perturbação causada pelo prazer ou a dor é a consciência do eu. A consciência causada pela reação inadequada ao desafio. A consciência do eu é desejo. Ficamos conscientes quando ocorre a perturbação causada pela reação inadequada ao desafio. O conflito é consciência do eu. Pode-se ser livre desta perturbação, deste conflito do desejo? Quereis dizer livre do conflito do desejo ou livre do próprio desejo? O conflito e o desejo são dois estados separados? Se são, nesse caso, nossa investigação levará a ilusões. Se não houvesse perturbação de prazer ou de dor, de desejo, de busca, de preenchimento, negativo ou positivo, haveria desejo? E queremos libertar-nos da perturbação? Se pudermos compreender isso, talvez possamos perceber a significação do desejo. O conflito é consciência do eu. O enfocamento da atenção, em virtude da perturbação, é desejo. Será que desejais ficar livre do elemento de conflito existente no desejo e reter o elemento agradável? Tanto o prazer como o conflito são perturbadores, não é verdade? Ou pensais que o prazer não perturba? O prazer não traz perturbação. É verdade isso? Nunca observastes a dor do prazer?
O desejo de prazer não cresce sempre, não está sempre exigindo mais e mais? A ânsia de mais não é tão perturbadora como a ânsia de fuga? Ambas produzem conflito. Queremos conservar o desejo agradável e evitar o doloroso, mas se os examinarmos atentamente, porém, veremos que um e outro são perturbadores. Ora, desejais ficar livre de perturbação? Se não tivermos desejos, morreremos. Se não tivermos conflitos, cairemos no estado de entorpecimento. Estás falando com base em experiência ou tendes apenas uma ideia a este respeito? Imaginamos como seria se não houvesse conflito e evitamos assim a experiência do estado, como quer que seja, em que todo conflito cessou. Nosso problema é este: que é que causa o conflito? Pode-se ver uma coisa bela ou uma coisa feia sem manifestar-se conflito? Pode-se observar, escutar, sem a consciência do eu? Não podemos viver sem perturbação? Não podemos viver sem desejo? Sem dúvida, precisamos compreender a perturbação, em vez de buscarmos uma maneira de dominar ou de exaltar o desejo. O conflito precisa ser compreendido e não enobrecido ou reprimido. Qual a causa do conflito? O conflito surge quando a reação não é adequada ao desafio. Este conflito é a focalização da consciência do eu. O eu, a consciência, enfocado pelo conflito, é experiência. Experiência é reação a um estímulo ou desafio. Se não verbalizamos ou damos nome, não há experiência. O dar nome procede de verbalizar, de fabricar símbolos, imagens, palavras que fortalecem a memória. A consciência, a focalização do eu através do conflito é este processo total de experiência, denominação, registro. Que é que, nesse processo, dá origem ao conflito? Pode-se estar livre de conflito? E que existe além do conflito? O dar nome é que faz surgir o conflito, não achais? Ides ao encontro do desafio, em qualquer nível, com um registro, uma ideia, uma conclusão, um preconceito. Isto é, dais nome à experiência. Esta verbalização dá qualidade à experiência, sendo a qualidade resultante do nome que se dá. Dar nomes é fazer registro de lembranças. O passado encontra-se com o novo, o desafio é enfrentado pela memória, o passado. As reações do passado não podem compreender o que é vivo e novo. O desafio, as reações do passado, são inadequadas e delas resulta o conflito, que é consciência do eu. O conflito cessa quando não há processo de dar nomes. Podeis observar em vós mesmo como o dar nomes é quase simultâneo com a reação. O intervalo entre a reação e o dar nome é o experimentar. O experimentar, em que não há experimentador e coisa experimentada, é livre de conflito. O conflito é a focalização do eu, e na cessação do conflito está o fim de todo o pensamento e o começo do inexaurível.